As pessoas me pediram muito aqui no canal para eu falar sobre a relação entre o que está acontecendo na Síria e as profecias de Isaías. Eu não estava muito ciente disso, eu estou em aula de mestrado, eu estou num período meio corrido, prazo final de entregar algumas coisas, eu estou por fora de todas as notícias. Mas perguntaram tanto, e chegou isso em mim através do grupo dos patrões do 2D de Teologia, do modo como as pessoas estão relacionando Isaías e as profecias sobre a destruição da Síria, principalmente Damasco, a capital da Síria, o que está acontecendo agora na Síria. E eu vi até uma postagem no Facebook de um cara compartilhando, a postagem dele tinha mais de quase 40 mil compartilhamentos, falando que a palavra de Deus estava se cumprindo na Síria através da destruição da Síria, nessas profecias que a gente encontra no Antigo Testamento sobre isso. E o homem se vangloriando, dizendo que a Bíblia é um livro, que nós devemos prestar atenção em suas profecias sobre o futuro e coisas desse tipo. E isso é uma coisa extremamente triste, em dois pontos de vista. Num ponto de vista teológico e num ponto de vista humano. Primeiro, porque no momento de comoção como essa, de dor como essa, aquilo que a Escritura nos recomenda é sempre um momento de luto e de tristeza. No fim da carta de Tiago, é falado que o cristão deve ser alguém que chora com aqueles que estão chorando. Nós devemos ter uma postura de tristeza diante daqueles que estão entristecidos. Quando a gente observa algo acontecendo, uma catástrofe acontecendo, a nossa postura como cristãos é de dor e de empatia. Se você acredita e fica alardeando sobre profecias de Isaías e aplicando isso à Síria, você é um animal, certo? Você é um animal. Não é um animal apenas em nível intelectual ou teológico, você é um animal em nível humano, certo? Você se coloca como uma besta fera, que está agarelando verdades proposicionais das suas crenças, em contraste com o dor e o sofrimento humano, quando o próprio cristianismo nos indica a ter empatia com a dor e com o sofrimento humano acima de qualquer outra coisa. Você é um animal, certo? Mas você também é um animal em nível teológico e intelectual, tá bom? Você é uma topeira, tá bom? Uma anta. Você sabe, se você acompanha o 2D de Teologia, que geralmente a postura que a gente usa para contra-argumentar e falar dos críticos aqui é sempre respeitosa e educada. Mas essa postura de ser desumano nesse nível é uma animalidade, certo? E uma burrice, uma completa burrice a respeito daquilo que a Escritura fala sobre as coisas. Porque as profecias de Isaías são endereçadas a um momento e a um período específico da história de Israel que se cumpriu já 2.700 anos atrás, quando a Síria invadiu a Síria, né, Damasco naquele sentido. Os assírios invadiram a Síria por causa das alianças que a Síria fez com Efraim. Você lê sobre isso, por exemplo, em Isaías 7, nessa profecia falando que Damasco e a Síria seriam destruídas dentro daquele contexto, diante daquele rei e para aquele povo, sendo invadida por um grupo específico que viria contra eles. Tem um texto já na internet que você já pode ler e conferir, você não precisa sequer esperar que alguém escreva mais alguma coisa, do Frank Brito, no seu blog chamado Resistir e Reconstruir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele escreveu esse texto 4 anos atrás, se eu não me engano, falando sobre outro caso, quando os Estados Unidos ameaçou bombardear a Síria, se eu não me engano, quando as pessoas começaram a fazer o mesmo apocalipsismo de ocasião, certo? É o que o Hans Hanegraaff chama de escatologia de imprensa. Quando as coisas acontecem e as pessoas começam a tentar relacionar aquilo com o Apocalipse em algum nível. Isso não faz sentido, não é porque houve uma profecia sobre a destruição da Síria em um período passado que já aconteceu, que as coisas que acontecem agora são cumprimento de profecia bíblica e nos dão o direito de sermos animais com relação àqueles que sofrem. Leia o link que está aqui embaixo na descrição. Ele vai mostrar como em Isaías 8 também as riquezas de Damasco serão levadas diante do rei da Assíria, né, que o rei da Assíria seria um instrumento para isso, que as fortalezas de Efraim iriam acabar cessando em Isaías 17, e que esse cumprimento foi estabelecido já biblicamente em 2 Reis, certo? No capítulo 17, em que a profecia que é feita por Isaías é cumprida com a destruição da Síria naquele período, o que é muito bem documentado até mesmo na história, como por Flávio Josefo, no seu A História dos Judeus. Então, não importa o que está acontecendo com a Síria agora, são questões políticas, outras a serem analisadas, mas não tem nada a ver com as profecias de Isaías, porque elas já se cumpriram, foram endereçadas a um período, e qualquer teólogo conservador, com o mínimo de tico e teco na cachola, consegue ler o texto e ver do que é que o texto está falando, e encontrar na própria Escritura o cumprimento da profecia, meu Deus do céu, que já está lá. Como é que você vai então pegar essa profecia e aplicar outra coisa? Aí vem os teólogos metidos à besta falar de duplo cumprimento, sei lá, de sensus plenior, de que a profecia se cumpriu naquele período, mas pode se cumprir no futuro. A gente não tem autoridade para olhar para o Antigo Testamento e tentar criar um duplo cumprimento de profecias veterotestamentárias ao nosso bel prazer.
Claro que a gente encontra isso em partes do ministério de Jesus. Quando Mateus vai usar o termo pleroma no grego para falar de que a profecia se tornou mais completa no ministério de Jesus, sobre quando Isaías fala a respeito do próprio filho, mas o próprio Jesus aplica aquilo a ele, tudo bem, você tem um texto inspirado e autoritativo trazendo esse duplo cumprimento, ainda que isso seja um tema teológico um pouco mais polêmico, mas ninguém tem autoridade de olhar para profecias do Antigo Testamento e aplicá-lo a casos recentes e modernos de acordo com o seu interesse. Você não é Jesus, você não é a palavra de Deus, você não está construindo teologia como o Novo Testamento construía teologia. Então você tem que ser mais humano e menos animal. Você que acredita e fica propagandeando e alardeando esse tipo de coisa e usando o sofrimento alheio como propaganda para a tua religião. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Você é um animal, certo? Você é um animal se você age dessa forma. Vá no texto aqui na descrição do Frank Brito, é o melhor resumo que eu encontrei na internet sobre essa questão da Síria, segundo as profecias de Isaías, explicando essa questão. E por favor, sempre quando você encontrar pessoas sendo muito ávidas e sérias para aplicar coisas e elementos do Antigo Testamento, principalmente profecias, a acontecimentos catastróficos do momento, sem empatia, sem dor e sem sofrimento, você desconfie que isso não é uma representação real daquilo que a gente encontra na Escritura. Tudo bem? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, muito obrigado e valeu! E não deixe de orar pela Síria, que é o que eles mais precisam agora, não é de teólogo de Facebook, certo? É de gente de joelho, orando e agindo com a causa humanitária para ajudá-los nesse período de dificuldade. Valeu!